Nós estudaremos agora a regressão linear. A regressão linear é um modo que a gente consegue prever dados desconhecidos utilizando dados que nós conhecemos. Vai estudar uma relação entre duas ou mais variáveis que vão se apresentar na forma linear, como o próprio nome diz. Então nós temos aqui a variável y, que eu quero descobrir. Ela depende aqui de uma constante alfa mais um peso beta1, que está multiplicando a nossa variável x1. E aí eu posso ter muitas variáveis. Então posso ter lá a variável x2 com seu peso beta2 e até chegar numa variável xn com seu peso beta-n. E essa nossa regressão ela vai ter um erro aqui no final, que nada mais é do que a diferença entre o valor calculado com o nosso valor real. E a ideia de utilizar a regressão linear é basicamente a gente explicar a variável, no caso aqui desse exemplo de vendas do produto A, eu posso explicar ela por N variáveis. Aqui alguns exemplos, quantidade de promotores que eu posso ter lá na minha empresa, a quantidade de meses desde o lançamento do produto, então a idade daquele produto, né, se ele é mais novo, mais antigo, a quantidade de promoções que eu fiz durante o ano ou durante o mês de estudo, para ver como é que foram as vendas, ou até mesmo alguma variável que eu não levei em consideração, e aí ela pode estar afetando diretamente aqui o nosso erro. Então, cada variável dessa, então isso aqui poderia ser o nosso x1, isso aqui poderia ser o nosso x2, isso aqui é o nosso x3 ou até o xn. A gente consegue colocar e entender a explicação da variável vendas, que seria o nosso y, através dessas variáveis x. Pegando um exemplo somente com uma variável, né, somente a quantidade de promotores, e a gente está comparando aqui com vendas do produto A, né, nós conseguimos ver que esses dados, se a gente jogar num gráfico, eles aparentemente têm uma relação linear entre eles, né? Não é perfeita, mas é próxima de uma relação linear. Então a gente sabe que vai ser uma equação parecida com essa aqui de baixo. Então as vendas elas vão depender de uma constante alfa mais um fator beta1, que está multiplicando essa quantidade de promotores. E também aqui o nosso erro no final, que nada mais faz do que medir essa diferença entre o nosso valor real com o valor teórico calculado. Como é que a gente faz para descobrir esse valor aqui do alfa e do beta1? Pegando aqui esse nosso exemplo, eu poderia calcular aqui, chutando, né, valores no alfa e no beta1. Então, 450 para o alfa e 10 para o beta1. Então a gente obtém essa reta laranja aqui. A gente percebe que ela não está muito próxima dos pontos, né? E aí o que eu fiz? Pegando esses dados calculados aqui da reta laranja, colocando aqui em venda teórica, e a gente fazendo um menos o outro, né, o real com o teórico, a gente chega na diferença absoluta entre os dois. E a gente somando todas essas diferenças, a gente obtém esse valor. E a questão é, será que a gente consegue obter alfa e beta para melhorar essa diferença absoluta? Então nós temos aqui a técnica dos métodos dos mínimos quadrados, que basicamente, utilizando cálculo, né, a gente consegue minimizar a soma daqueles erros, né? A diferença é que aqui, ao invés de a gente usar absoluta, a gente vai usar o quadrado da diferença dos erros. Então a gente pega lá o nosso valor real com o valor teórico, faz a diferença e eleva ao quadrado. Então tanto faz se esse valor é positivo ou negativo, no final o resultado é positivo. E basicamente a ideia é a gente pegar a derivada dessa soma em relação a igual a zero e em relação a b igualar a zero. Com isso a gente vai obter essas duas equações. E aí a gente pode transformá-las na forma matricial, que é mais fácil de trabalhar. Então a gente consegue trabalhar aqui para resolver o sistema, né, na forma matricial. E a ideia é encontrar o A e o B. Então pegando o nosso exemplo, como é que a gente encontraria esses valores? Nós temos aqui, então, quem é o nosso YI são as vendas, quem que é o nosso XI, quantidade de promotores. Então, fazendo a somatória de XI, nada mais é do que somar aqui, ó, 2, 5, 7, quantidade de promotores. XI ao quadrado, fazer a mesma coisa, só que elevando ao quadrado. YI, nós temos aqui, somar 520, 580 e por aí vai. E o último, somar a multiplicação de XI por YI. Então, 520 com 2, 580 com 5. Nós temos todos os resultados. A gente consegue chegar aqui na matriz A. Lembrando que a matriz A, o N é a quantidade de observações. Então, no caso aqui temos 8. A matriz X é o que a gente quer encontrar. E a matriz B, nós temos aqui também, que seria a somatória do X do YI e a somatória do XI, YI.
Colocando aqui na forma de sistema, a gente pode resolver isso daqui de diversas formas. E aí a gente consegue obter esse sisteminha, né, em que o A vale 484.4 e o B 25.1. Então a gente sabe que esses são os fatores aqui, né, os pesos que melhor reduzem a somatória dos erros. Então a gente consegue observar ali que a reta realmente ela fica muito próxima dos pontos e a gente tem aqui realmente uma diferença aqui nos erros, né, muito pequena comparado ao anterior. Só que a gente faria sempre isso na mão? Não, difícil, né? Então geralmente a gente vai utilizar aqui o computador, você pode utilizar o Excel, mas aqui a gente vai acabar utilizando o Python com as bibliotecas sklearn, utilizando ali a função fit da biblioteca que a gente vai ver na próxima aula.